Olá, bom dia, povo lindo de Deus. Paz seja com todos. Agora iniciamos mais um Gotículas de Fé. E eu mesmo que esse vídeo lhe encontre em paz, segurança, tranquilidade e confiança no Senhor. Amém? A palavra de hoje está no livro de Gênesis, capítulo 2, onde nós iremos ler dos versículos 15 ao 17, que nos diz assim: E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Amém. Irmãos, quando eu estava lendo mais uma vez essa passagem, Deus me trouxe algumas revelações. E muitas vezes nós achamos até estranho, né? Porque nós lemos várias vezes e a gente acha assim, de novo essa passagem. Mas a palavra do Senhor, ela mesmo diz que a palavra de Deus, a Bíblia, ela é um livro que ela é viva e eficaz. É um livro onde você pode ler estando com o autor ao lado dele. E ela é viva e eficaz, ou seja, ela serviu para aquela época, serve para hoje e servirá para o futuro. Todas as respostas estão na Bíblia, todas. Ela é o livro mais atualizado que nós podemos ter, porque todas as respostas estão nela. E você lê e Deus te dá uma revelação, e amanhã você lê o mesmo capítulo e Deus te traz uma revelação, e Deus vem lhe trazendo à memória o que Ele quer que você aprenda. E hoje Deus me trouxe à memória algo que Ele quer que eu e você venhamos aprender. Vamos lá? Aqui nós sabemos que quando Deus criou o homem, que foi logo no início da criação, quando Deus criou o homem, criou a mulher, Ele colocou o homem aqui, para a gente adiantar a parte, Ele formou o jardim do Éden e colocou o homem lá e disse: olha, você aqui é o dono de tudo, você vai reinar, você tem autoridade sobre todas as coisas. Tanto é que Deus trouxe todos os animais, todos, répteis, aves, selvagens, mamíferos, todos os animais, os peixes, todos os animais, Deus trouxe e diz: Adão, você vai colocar nome em todos eles. Pensa a criatividade de Adão, né? Foi Adão. E depois ele colocou lá no jardim do Éden, um jardim muito lindo, e disse assim: daqui você pode comer de toda a árvore do jardim, só não coma daquela, porque aquela é a árvore da ciência do bem e do mal. E quando você comê-la, se você comê-la, porque você não deve comê-la, certamente você morrerá. E foi aí, nessa parte, que a serpente, se você for ler um pouco mais adiante no capítulo 3, versículo 4 e 5, foi aí que a serpente pegou a mulher e pegou Adão, porque quando Eva chegou para a serpente e disse que poderia comer de tudo, menos daquela árvore, e aí a serpente chegou e disse assim, no versículo 4, certamente não morrereis. Aí no 5 ela diz, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. A serpente colocou dúvida, a serpente colocou, sabe, uma intrigazinha ali, e de repente talvez tenha inflado um pouco, né, o ego, o orgulho de Eva e de Adão, e eles resolveram comer, e tudo aconteceu como até hoje, né? Nós chegamos até hoje com pecado no mundo e tudo mais, porque o que Deus queria para as nossas vidas era que nós pudéssemos viver em paz com todos os animais da terra, que pudéssemos viver em paz lá no Jardim do Éden, viver sem pecado, sem tristeza, sem dores, sem nada disso. Mas aí a serpente veio e estragou todos os planos que Deus tinha para as nossas vidas. Aliás, estragou não, porque tudo está no controle de Deus. Então tudo é permissão de Deus. Deus não é aquele que ele invade a nossa vida. Ele pode até invadir. Ele é nosso Pai, o nosso Criador. Ele pode entrar na nossa casa na hora que Ele quiser, mas ainda assim a palavra do Senhor diz que Ele está à porta batendo. E Ele só entra para aquele que deixa Ele entrar, que abre a porta e deixa Ele entrar. E aí Ele ceará com Ele, comerá com Ele, estará ali com Ele. Porque cear, comer é algo de intimidade. Então Ele ali permaneceria na vida da pessoa. Então ali eu acredito que
Não foi o propósito original de Deus, com certeza, mas Deus permitiu que aquilo ocorresse. Mas o que eu quero falar nessa hora não é nem essa permissão de Deus. Porque muitas pessoas às vezes dizem assim, mas... Fala até mal de Deus, né? Mas Deus queria que nós fôssemos um bobão, que a gente não pudesse saber o bem e o mal, diferenciar o bem e o mal. Não, irmãos, não era isso a vontade de Deus. Na realidade, a vontade de Deus é que nós continuássemos como crianças inocentes, porque naquela época não existia o mal. Tanto é que nós nos dávamos muito bem, Adão e Eva se davam muito bem com os animais selvagens, com todos eles. O que Deus queria dizer aí, nessa parte, está lá em Marcos, está em Mateus, está em Lucas, mas eu escolhi a parte de Marcos, que eu achei bem autoexplicativa para as nossas vidas, em Marcos 10, de 13 ao 16, que diz assim: alguns traziam crianças a Jesus para que ele tocasse nelas, mas os discípulos os repreendiam. Quando Jesus viu isso, ficou indignado e lhes disse: deixem vir a mim as crianças, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Digo-lhes a verdade, quem não recebeu o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Em seguida, tomou as crianças nos braços, impôs-lhes as mãos e as abençoou. Vocês entenderam, irmãos? Vocês entenderam o que é que Deus queria e quer para as nossas vidas? Ele fala aqui, como ele falou lá naquela época para Adão, ele diz assim: Adão, não coma dessa árvore da vida, pois você pode morrer. E o morrer ali não era morrer fisicamente, era morrer espiritualmente, era morrer emocionalmente. Porque Deus queria que nós continuássemos, volto a repetir, a sermos como crianças. Aqui Jesus nos diz, aqui no Novo Testamento, Jesus é bem claro aos discípulos. E ele nos fala neste dia, dizendo que nós não devemos impedir as crianças, porque o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Ele fala, quem não recebeu o reino de Deus, quem não servir a Jesus, semelhante a uma criança, nunca entrará nele. O que quer dizer isso? Ter a inocência de uma criança, irmãos. Então, volto a repetir, então eu tenho que ser bobinho, pastora? Eu tenho que ser bobinha? As pessoas fazem as coisas para mim, eu não vou fazer? Não, não é isso. A palavra do Senhor diz que sim, nós devemos perdoar, nós não devemos nos vingar, que a vingança pertence a Deus, que Ele que sabe de todas as coisas, e Ele que é o nosso advogado fiel, que é o nosso juiz, que Ele é que advoga a nossa causa, Ele é que resolve a nossa causa. Mas eu quero dizer, quando Ele fala aqui, não é que nós devemos ser bonzinhos ou bobinhos, nós devemos ser inocentes, porque uma criança, por mais que uma pessoa magoe ela ali fica com raiva naquela hora, né? Chora, o pai briga com ela, alguma coisa, ou outra criança briga, ela chora, ela fica triste ali, mas depois passa e logo depois ela tá falando normal com o pai, com a mãe, com o amiguinho, com quem quer que tenha brigado com ela. Ela não guarda mágoa, ela não guarda rancor, ela é inocente, ela entende, ela não precisa de artifícios, ela não precisa de mentiras, ela não precisa de coisas que venham colocar ela além do que ela é. Ela é o que ela é, simplesmente ela é o que ela é. E o Senhor Jesus quer que eu e você sejamos simples. Ele até fala, sejam simples como as pombas e prudentes como as serpentes. Ele não quer, volto a repetir, que nós venhamos a ser bobinhos. Lá em 1 Coríntios, capítulo 14, ele nos diz isso. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 20, ele diz assim: irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia e adultos no entendimento. Olha o que ele quer dizer, que nós devemos ser meninos na malícia, que nós não devemos ter malícia, não precisávamos, podemos dizer assim, ter o conhecimento daquela árvore do bem e do mal, sabe? Então, mas já que ela chegou, que nós possamos viver como crianças, não no entendimento. No entendimento, nós devemos ser adultos, ou seja, nós nos convertemos, nós lemos a palavra, e a palavra do Senhor diz que quando nós somos novos convertidos e estamos aprendendo a palavra, no início é como uma criança pequena que precisa de mingauzinho,
de uma papinha, mas depois ele vai dando comida mais forte, porque a gente vai crescendo, a gente vai amadurecendo, e a vida é assim. Só que ele diz, sejam meninos, ou seja, sejam meninos na malícia, mas sejam adultos no entendimento. Então, neste dia eu venho lhe dizer que nós devemos ser, sim, como crianças, como crianças. Jesus abençoava aquelas crianças, Jesus admirava aquelas crianças, e Ele quer que nós venhamos a ser como crianças. Muitos de nós estão vivendo vidas de fantasia, com raiva, guardando rancor dos outros, não perdoando, mentindo, sabe, com muitas mentiras, mostrando o que não é. Às vezes mente por uma bobagem, irmãos. Ah, porque eu não quero fazer aquilo, então eu vou mentir, vou dizer, sabe, que eu caí, que eu tô doente, ou que eu não tenho dinheiro, ou que eu não tenho isso, ou que eu não tenho aquilo. Ou então pior, eu vou mentir dizendo que eu tenho isso, que eu sou aquilo outro, porque eu tenho que mostrar que eu sou a tal, que eu sou o tal, eu sou o cara, como falam por aí. Nós não precisamos disso. Nós não precisamos disso. O reino de Deus são para as crianças. Bem-aventurados aqueles que são humildes, a palavra do Senhor nos diz isso. Porque o que o Senhor quer para as nossas vidas é a humildade, é a obediência à palavra dele. Então fique com esta mensagem neste dia. Assim como o Senhor falou para Adão, para Eva, que não comesse da árvore do bem e do mal, para que eles não morressem. Eu venho lhe dizer neste dia que você venha ser como criança, para que você não venha morrer espiritualmente, porque a mágoa, o ódio, o rancor, a mentira destrói a gente por dentro. Destrói a gente por dentro. E eu quero encerrar essa minha fala lendo Josué 22, versículo 5, quando ele diz: tende cuidado, porém, de guardar com diligência o mandamento e a lei que Moisés, servo do Senhor, vos ordenou, que ameis o Senhor vosso Deus, andeis em todos os seus caminhos, guardeis os seus mandamentos e vos acheguei a eles, e os sirvais de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Sejais simples, como criança, porque aí sim você receberá e terá o reino de Deus na tua vida. Não vale mentira, não vale ódio, não vale rancor, não vale nada disso. O que vale é receber a Senhor, fazer a vontade dEle, como nós lemos, guardar os mandamentos dEle, servir a Ele de todo o nosso coração, de toda a vossa alma. Não nos preocupando com o que os outros têm ou o que vão falar, mas nos preocupando em viver o que o Senhor quer que nós venhamos a viver. Simples como criança, servindo a Ele de todo o nosso coração. Amém? Eu quero orar por você. Se você puder, feche os teus olhos. Se não puder, leve seu pensamento ao trono da graça do Pai e vamos falar com o nosso Deus. Senhor, meu Deus, amado, eterno, grandioso, maravilhoso Pai, nós entramos nesta hora na Tua presença, Senhor, para te agradecer pelo dom da vida, para te agradecer por mais esse ensinamento, para te agradecer porque verdadeiramente nós podemos perceber a cada dia o Teu cuidado com cada um de nós. Deus, eu te peço, continua conosco, Senhor Jesus, nos mostrando, Senhor Jesus, abrindo os nossos olhos para que nós possamos ver que devemos verdadeiramente viver como crianças, Senhor Jesus. Devemos ser adultos no entendimento, devemos amadurecer em muitas coisas, mas nas nossas emoções, nos nossos sentimentos, nas nossas ações, nós devemos ser como crianças, simples, puras, sem malícia, sem mentira, sem ódio, sem rancor, porque aí sim nós iremos verdadeiramente receber e poder estar vivendo verdadeiramente no teu reino de acordo com a tua vontade. Oh Deus, continua nos ensinando, Pai, abrindo os nossos olhos. E eu te peço, concedes um dia de paz, de alegria, de gozo e de felicidade na tua presença, em nome de Jesus. Amém. Eu sou a pastora Semile, do Ministério da Família, e se Deus assim permitir, amanhã nós estaremos juntos para mais um Gotículas de Fé. Amém. Sejam como as crianças, nada de mentiras, nada de mágoa, de rancor. Sejam como as crianças, sejam simples, sejam inocentes, aceitem, recebam o reino de Deus desta forma. E aí sim você reinará com Ele na Jerusalém Celestial. Amém?